Bom dia, pessoal. Tudo certo com vocês? Bem, a gente vem na aula 17D hoje. A gente vai falar de um assunto assim que é bastante importante em relação ao vestibular, principalmente Enem, que é sobre energia de ativação, complexo ativado e ação de catalisadores numa reação química. Tudo bem? A ideia de energia de ativação e o complexo ativado, é bastante simples de ser entendida, de ser interpretada. Tá? Agora, a ação de catalisadores ela é um pouco mais complexa, vocês precisam entender como um todo como funciona um catalisador e entender especificamente como funciona um catalisador numa reação química vai depender diretamente de como isso está exposto para vocês no enunciado. Então, por mais que pareça muito complexo a maneira com que os catalisadores atuam, sempre vai ter um enunciado auxiliando vocês a maneira com que esse catalisador funciona, as vias com que atuam esse catalisador. Vou especificar melhor daqui a pouquinho. Mas falando primeiro de energia de ativação. Bem, uma reação química, para ela inicialmente ela já possui determinada energia cinética, determinada movimentação de partículas ou de moléculas, certo? E a gente viu que a melhor maneira de entender a maneira como essas partículas elas interagem entre si fazendo a reação foi por meio da noção sobre choques efetivos, colisões efetivas. Então, a gente viu que a melhor maneira para fazer com que a velocidade da minha reação química aumente é aumentando esse choque entre as partículas, aumentando as colisões efetivas entre as partículas. Então, a gente viu que qualquer reação química ela já inicia com determinada quantidade de energia cinética e para que essa reação aconteça, as partículas dos meus reagentes elas precisam adquirir determinada energia. Depois que ela adquire determinada energia, a gente pode dizer que efetivamente a reação química começou a acontecer. Isso é a energia de ativação. Energia de ativação é a energia mínima necessária que os meus reagentes precisam atingir para que a reação química efetivamente aconteça. A energia de ativação geralmente ela aparece representada de forma gráfica, onde eu não coloquei a legenda aqui dos gráficos, mas é energia, os gráficos de energia por caminho de reação, certo? Então, energia por caminho de reação. Reparem que eu coloquei invertido aqui, gente. Deixa eu só arrumar aqui. Reagentes e produtos, Reagentes e produtos. Tá bem? Vocês reparem que os meus reagentes eles já iniciam a minha reação química com determinado conteúdo energético envolvido nela. Essa energia ela se mantém constante, a energia dos reagentes se mantém constante. Em algum momento dessa reação química, isso depende de cada reação, a energia cinética dessa reação química ela começa a aumentar. Quando essa energia ela começa a aumentar, a gente tem aí a ativação do complexo, ou o complexo ativado, tá bem? E a leitura que a gente faz disso, do que é o complexo ativado, é bastante simples, certo? Complexo ativado é um momento transitório entre reagentes e produtos. Então, a partir do momento que a minha reação química ela atinge o complexo ativado, a gente começa a nossa formação de produtos, a gente começa a entender e interpretar melhor a maneira com que a energia dessa reação química acontece. Então, repare que a energia do nosso reagente ela se mantém constante, ela começa a subir, atinge o complexo ativado, depois a gente tem a queda dessa energia e, efetivamente, os nossos produtos formados. Então, o complexo ativado é um momento de transição entre produtos e reagentes, certo? E a energia de ativação é a energia mínima necessária para que o complexo ativado seja atingido e a nossa reação química ela efetivamente comece a acontecer. Tá? Esses gráficos que mostram a energia de ativação
e o complexo ativado, eles aparecem em dois modelos. Os modelos que a gente já conhece em relação ao conteúdo energético de uma reação química. Minha reação química ela pode ser exotérmica, ela pode ter um saldo energético positivo em relação à energia inicial, ou então ela pode ser endotérmica, ela tem um saldo energético negativo em relação à energia inicial. O que isso quer dizer? Quando a energia dos meus produtos ela for maior que a energia dos reagentes, olhando para o gráfico, a gente tem uma variação aqui de energia, que seria a nossa variação de entalpia negativa. Essa variação da entalpia negativa é o que mostra para a gente que a reação química ela é exotérmica. Da mesma forma, né, eu posso ter aqui um saldo energético negativo no sentido de que os produtos vão ter uma energia maior do que os... Eu inverti. Deixa eu recomeçar. Nas reações exotérmicas, o saldo energético ele é negativo, porque a energia dos nossos produtos vai ser menor que a energia dos nossos reagentes, olhando para o conteúdo gráfico. Ou seja, existe uma quantidade de energia em excesso que estava nos nossos reagentes e precisou ser liberada para o meio. Por isso, a nossa reação química é exotérmica. Agora, no gráfico das reações químicas endotérmicas, a gente tem o contrário, a gente tem um saldo energético positivo, ou seja, a energia dos nossos produtos ela vai ser maior que a energia dos reagentes, ou seja, houve absorção de energia do meio. Né? Então a gente diz que essa reação química ela é endotérmica. Tudo bem? A diferença dos dois gráficos é bem discreta. Né? A energia dos produtos no gráfico das exotérmicas é menor e a energia dos produtos no gráfico das endotérmicas é maior. Falando agora efetivamente sobre catalisadores. Eu reprovo um pouco essa noção de que os catalisadores eles têm que ser falados juntos com a energia de ativação. E a gente precisa tomar muito cuidado na hora de lidar com a palavra catalisadores. Tá? Reações que têm catalisadores nós chamamos de catálise. Tá? E essas reações químicas elas acontecem porque o catalisador ele oferece um mecanismo de reação diferente do mecanismo original. Né? Então o catalisador ele vai agir na nossa reação química com a função de aumentar a velocidade dessa reação química. Então o catalisador seria um quarto fator que pode interferir na nossa velocidade de reação química. A gente viu que temperatura, pressão, concentração, quinto, né? E superfície de contato são os fatores que interferem na velocidade da nossa reação química. Porém, o que esses fatores fazem é aumentar a colisão efetiva das partículas, certo? Agora, a maneira com que o catalisador age é completamente diferente desses outros fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, o que a galera fala, né, principalmente em videoaulas para cursinho e tudo mais, vocês provavelmente, se vocês pesquisarem, vocês vão escutar algo do tipo, é que o catalisador ele oferece um atalho para a reação química atingir o complexo ativado. É bastante problemático esse tipo de definição, porque em reações químicas, quando a gente fala de reações químicas, não existe atalho para reações. O que existem são mecanismos novos de reação que fazem com que o catalisador ele otimize o processo todo, ou seja, ele diminua a velocidade de reação. Então, geralmente, existem reações químicas que acontecem numa via lenta. O que o catalisador faz é interferir nessa reação química, aumentando a sua velocidade, oferecendo um mecanismo novo. Ou seja, se ele oferece um mecanismo de reação novo, né, ele diminui essa energia de ativação. Então a minha reação química ela consegue chegar no complexo ativado mais rápido. Por isso que a gente tem diminuição, tem aumento na velocidade de reação e diminuição do seu tempo. O que o catalisador faria num gráfico como esse, por exemplo, é dar uma achatada nele, dar uma encurtada na energia de ativação. Ou seja, ele de certa forma ele oferece um atalho novo. Mas é melhor a gente se desprender um pouco dessas manhas e entender que o que o catalisador faz é oferecer um mecanismo novo. Quando a gente fala que ele oferece um mecanismo novo, a gente implica diretamente na definição do que é um catalisador. O catalisador ele é um agente químico
que interfere na reação química sem participar efetivamente dela como reagente ou como produto. Então, o catalisador, a gente pode dizer que ele entra na reação na sua forma comum e ele sai exatamente do mesmo jeito. Por exemplo, se o meu catalisador ele for um ácido, por exemplo, ácido sulfúrico, ele vai agir na reação química e no final do processo todo a gente ainda vai ter ácido sulfúrico. Então, o catalisador ele diminui a energia de ativação sem participar da reação química como reagente ou como produto. Geralmente ele é representado em cima da seta da reação química, tá bom? E a catálise, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. A nossa catálise ela pode ser homogênea ou heterogênea. É bem simples, tem a ver realmente com os sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. A catálise homogênea, ela geralmente não. A catálise homogênea, ela atua em sistemas monofásicos. O sistema monofásico mais famoso que a gente conhece são as soluções, né? Então, toda vez que a gente tiver uma reação química que aconteça numa fase só e esse catalisador está presente nessa reação química, a gente pode afirmar que essa catálise ela é homogênea, né? O exemplo é o mesmo exemplo que está na apostila. A gente tem aqui uma certa decomposição do ácido metanoico, tá? Do ácido fórmico, em monóxido de carbono e água. Naturalmente acontece essa decomposição. Porém, se a gente coloca um ácido sulfúrico nessa reação química, ou seja, essa reação química ela aconteça no meio ácido, a gente tem um novo mecanismo de reação fazendo com que essa reação química seja rápida. Pô, Lelis, de que maneira isso aqui acontece? Bem, isso aqui não acontece de regra geral. Cada reação química vai funcionar de uma maneira diferente. Se vocês quiserem entender etapa por etapa de como acontece essa decomposição, tem aí na apostila de vocês, na transição da página 2 para a página 3, as etapas em que esse mecanismo de reação novo ele acontece. Saibam que a ação desse catalisador, desse agente químico, faz com que essa decomposição ela seja mais rápida do que sem ele. E a nossa catálise ela também pode ser heterogênea. Ela acontece em mais de uma fase, ou seja, sistemas polifásicos no geral. O que acontece é que o catalisador nesses casos ele tem uma função eu posso falar de ligação entre os reagentes da minha reação química. O que isso quer dizer? A fase ela é formada entre os reagentes e o catalisador. E o catalisador tem o objetivo de fazer essa transição do sistema polifásico, ou seja, a união entre os reagentes de maneira com que a reação química aconteça. Então reparem que no sistema polifásico, vamos supor que eu tenha dois reagentes no sistema polifásico, e esses reagentes têm somente o contato na fase dos dois. O que o catalisador faz é otimizar a maneira com que esses reagentes polifásicos, no sistema polifásico, eles vão interagir. Por isso que a gente chama de sistema polifásico. Geralmente, sempre que vocês verem um metal como catalisador, a gente está falando de uma catálise heterogênea, certo? Aí a gente tem a reação de hidrogênio no eteno, formando o etano, né? A gente vai estudar esse tipo de reação futuramente, tá? Acontece a quebra da ligação dupla e da simples do hidrogênio para a adição desses hidrogênios nos nossos alcenos, formando alcanos, tá bom? Mas saibam que a catálise heterogênea, que ela atua em sistemas polifásicos, ela, assim como a definição geral que a gente já viu, oferece novos mecanismos de reação, e cada mecanismo de reação ele acontece de maneira específica para cada uma das reações existentes. Para finalizar, sobre inibidores, luz e faíscas elétricas. Bem, inibidores também são chamados de veneno de catalisador. Esse título, né, de veneno de catalisador ele já não está sendo tão utilizado mais. Inibidor é a maneira melhor com que a gente consegue definir, que a gente consegue nomear esse tipo de substância. Os inibidores são substâncias que retardam, inibem, que privam o catalisador de agir na reação química, né?
Então, os inibidores, esses venenos de catalisadores, por venenos de catalisadores, eu acho que é muito mais fácil entender o que é essa substância. Mas essa substância, ela diminui o contato do catalisador com a reação química. Então, a ideia de um inibidor é fazer com que o catalisador não seja tão efetivo assim. Aliás, mas qual o sentido? A gente está falando de catalisador para ele otimizar a minha reação química e os inibidores estão aí para atrapalhar o catalisador e diminuir a ação desse catalisador. Então, inicialmente não faz muito sentido isso, mas industrialmente falando, pensando que eu preciso controlar o tempo da minha reação, eu preciso fazer, dependendo da reação química, eu consigo achar aí um meio termo entre rápido e lento, talvez a ação de um inibidor desse catalisador faça com que a reação química seja atingida, o tempo da reação química seja atingido no meio industrial de maneira melhor, tá bom? Agora, sobre luz e faíscas elétricas, é importante ressaltar que algumas reações químicas elas acontecem mais rápido na presença de luz e de faíscas elétricas. Porém, esse tipo de interferência na reação química não é a mesma coisa que um catalisador. Então, luz e faíscas elétricas numa reação química, elas não atuam como catalisador. Elas, obviamente, aumentam a velocidade da reação, mas elas não são agentes químicos, portanto, elas não entram na definição de catalisador. Então, algumas reações vocês vão perceber que em cima da seta tem luz, está escrito luz, ou faíscas elétricas, porém, esses agentes físicos, né, eles não atuam como catalisador, certo? Eles aumentam a velocidade da reação química, mas eles não atuam como catalisador. Por definição, não podem ser chamados catalisadores. Certo, pessoal? Até já!